Fala pessoal, Juliana Trentini do canal Fala Fono e hoje o assunto é terrível. Nós vamos falar sobre os Terrible Twos, que também é conhecido em português como pequenos tiranos. Então se você já passou, tá passando ou vai passar por essa fase, fica ligado porque esse papo é com você. Então o pessoal geralmente fala assim, ai, meu filho tá passando pelos Terrible Twos. E aí você pensa, então é uma fase, quando ela faz 2 anos ela começa e quando ela faz 3 anos termina. Mas na verdade não é bem assim, os Terrible Twos começam um pouco antes dos 2 e vão além dos 3 às vezes, dependendo de criança para criança. Então vamos entender um pouco por que eles acontecem, o que acontece com a criança nesse momento. Então aquela criancinha que fazia tudo que você sugeria, que seguia as instruções, ela cresceu. E ela percebeu que ela consegue controlar mais coisas. Ela está ficando espertinha e ela quer novas coisas, novos desafios. Ela está ficando mais exigente. A linguagem receptiva dela já está super bem desenvolvida nessa idade. Então se você fala para ela, pega o sapato, vem aqui, vamos lá, ela já entende muita coisa. No entanto, ela não consegue falar tanto quanto ela entende. E isso complica um pouco pro lado da criança, porque ela quer algumas coisas, ela tem desejos e ela não consegue se expressar. E a gente no dia a dia muitas vezes não entende o que ela tá querendo, ignora, passa por cima e aí vem o quê? Uma crise de birra. Então ela sabe muito bem o que ela quer, mas ela não consegue comunicar e ela se frustra com muita facilidade, porque ela não sabe ainda lidar muito bem com as emoções dela. Às vezes ela entra numa espiral de sentimentos e ela não consegue sair daquilo, ela tá frustrada, ela não sabe explicar porquê, ela se sente compreendida, ela não consegue explicar porquê e fica nessa espiral de sentimentos travada ali sem conseguir sair. O que fazer durante um ataque de birra? Existem várias técnicas, várias formas, né? Às vezes a gente conversando consegue tirar a criança de um ataque, mas se você não tá conseguindo tirar ela dessa situação, é conter. Então, abraça, segura, conversa, tenta fazer contato visual, tira ela daquele ambiente, tenta desviar a atenção dela. Se você consegue conversar, se é uma criança que já tem mais de 2 anos e meio, quase 3, você pode tirar ela do ataque de birra apenas com a conversa, tentando fazer ela entender os sentimentos dela. Então, como você pode ajudar ela a elaborar os sentimentos dela? Você explica pra ela o que ela tá sentindo. Se você souber, você fala assim, olha, eu sei que você tá frustrada, porque eu disse que a gente ia no parquinho, mas tá chovendo e a gente vai ter que ir na biblioteca. Eu sei que você tá triste, eu entendo que você tá frustrado, eu também tô frustrada. Então, o que a gente pode fazer com essa nossa frustração? Como é que a gente pode não perder o nosso dia e aproveitar e fazer alguma outra coisa que também seja boa? Você consegue pensar em alguma outra coisa boa que a gente possa fazer enquanto está chovendo? O que você acha da gente ir na biblioteca? Então, tenta tirar ela dessa situação que ela se sente encurralada pelos sentimentos. Então, além dessa questão da linguagem, né, dela entender o que está acontecendo, mas não conseguir controlar e não conseguir se expressar, de tempos em tempos, as demandas sobre ela também estão aumentando, então as expectativas estão aumentando. As pessoas esperam que ela pare de chupar chupeta, obedeça, fique mais quieta, que ela entenda que agora ela não vai comer o doce, que agora é a hora do almoço. Então, as expectativas em cima dela também estão aumentando e ela está tendo que aprender a lidar com os sentimentos, com as sensações, com os impulsos. E isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil. Ela também está tendo que aprender a controlar o seu próprio corpo melhor. Então você pode perceber que a criança nessa idade, elas ficam fascinadas por passar líquido de um copo para o outro, por montar coisas, pegar e colocar na caixa, onde for. E elas também estão controlando os esfíncteres, que é para controlar o xixi e o cocô. Então, nessa delas tentarem se controlar e aquele monte de expectativa em cima dela, elas acabam querendo controlar tudo. Então, elas acabam querendo controlar se vai chover, se vai fazer sol, se vai no parque, se vai ali, se vai comer ou se não vai. Então, elas ficam nessa tentativa de querer controlar tudo. Já que ela tem que se controlar, ela quer controlar tudo. E mais esse monte de neurônio novo que tá nascendo, que tá brotando no cérebro dela, que não sabe se comportar. Então, não é fácil ser mãe de uma criança nos Terrible Twos, mas também não é nada fácil você ter 2 anos. Tem um monte de expectativa em cima de você, é um corpo que você mal sabe controlar, emoções à flor da pele, um monte de neurônio novo que não sabe se comportar. Então, a gente tem que ter paciência. Então, a dica número 1 é paciência. Vai passar essa fase, né?
aproveitar as situações, especialmente essa questão dos sentimentos, para explicar para a criança o que ela está sentindo. Então, uma coisa bacana para fazer nessa idade, pega um caderninho e desenha vários círculos assim, em formatos ovais, como se fossem rostos. Em cada rosto você desenha uma expressão facial. Então você desenha um feliz, um triste, um chorando, um bravo, um com medo, um com sono, e desenha a sobrancelha, os olhos, a boca e explica para ela o que são esses sentimentos, né? Quando você está com fome, quando você está com sono, quando ela tiver algum desses sentimentos, que ela está frustrada, ou que ela está triste, ou que ela está com fome ou com sono, você mostra esse caderninho para ela, fala, olha, você está sentindo isso. Então isso ajuda ela a se entender. Outra coisa que ajuda muito nessa época é você verbalizar para a criança o que ela quer. Então ela vai ter essa dificuldade de demonstrar o que ela quer, mas tenta entender, desce na altura dela, se abaixa, olha no olho dela e fala assim, o que você quer? Por que você está tão nervoso? Porque às vezes é uma etiqueta que está incomodando e a gente não tem como saber. E a gente acaba ficando frustrado também porque a gente acha que eles estão dando chilique à toa. Mas assim, não é à toa. Tem alguma coisa que a gente não conseguiu descobrir o porquê. Tentar descobrir, verbalizar isso ajuda ela. Se for uma coisa que pode ser mudada, mudar. Se for uma coisa que ele tem que aceitar, explicar que ele tem que aceitar e que é assim, e que, sei lá, tá chovendo, outro dia vai fazer sol. Não tem que fazer, tem que aceitar. Então, essas são as dicas de hoje. Esse é o papo que eu queria ter com vocês hoje. Eu quero deixar com vocês toda a minha empatia por quem passa por isso, porque eu estou exatamente nessa fase com a minha filha e não é nada fácil, né? Eu sei que são os desafios da maternidade e que faz parte, mas que a gente pode aproveitar esse momento para estreitar esse elo de comunicação com os nossos filhos e ajudar eles a entender o que está acontecendo e a buscar entender melhor eles também. Então, pessoal, por hoje é só. Beijos e até a próxima.